Jesus, te servir tem sido o meu maior prazer, mas eu tenho sido falha. Às vezes, sinto medo. Às vezes, sinto que eu não vou conseguir permanecer de pé. Como diz a sua palavra, os dias são maus e eu preciso ser sensata. Ah, Jesus, parece que tudo em minha volta quer me sufocar, paralisar. Às vezes sinto que o meu espírito está angustiado. Um aperto no coração me traz insegurança. Me perdoe, porque às vezes não me sinto pronta para falar do seu amor, esse amor que me constrange. Mas quero ser moldada conforme a sua vontade. Quero ser curada para curar. Transformada para transformar. Eu te peço, Jesus, não passe de mim o seu Espírito. E se preciso for, muda-me por completo. Tira tudo o que me prende, o que não te agrada. Sei que eu não mereço o seu amor. Podes me ouvir, Jesus? Jesus, podes me ouvir? Eu te examino e te conheço. Sei tudo o que você faz e conheço cada um dos seus pensamentos. Eu te vejo, eu sei tudo o que você faz e eu te vejo quando está trabalhando e quando está descansando. Eu sei todos os seus pensamentos. E mesmo sabendo disso tudo, você não imagina o quão bem eu te conheço. Sabe, o meu conhecimento, ele é profundo demais para você e eu entendo isso. Mas eu queria te dizer que mesmo sabendo disso, para onde você pode ir a fim de escapar do meu espírito? Para onde você pode fugir a fim de simplesmente desaparecer da minha presença? Se você subir aos céus, lá eu também vou estar. Se você descer ao mundo dos mortos, lá eu também estarei. Sabe, eu fico pensando, e mesmo sabendo disso tudo, você ainda acha que eu não te conheço. Eu te vi, eu te formei na barriga da sua mãe. Eu fiz cada detalhe do seu corpo. Eu esculpi cada detalhe do seu corpo. Eu vi você sendo formada e sendo gerada. Eu vi os seus ossos sendo feitos ali, em segredo, naquela gestação. Ah, eu te amo demais, minha filha. E eu fico pensando, mesmo se você voar para o Oriente, ou ir morar nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali, a minha mão, ela te guia e ela te ajuda. Você poderia pedir que a escuridão te escondesse, ou que toda luz em sua volta virasse noite. Mas não existe escuridão que eu não possa ver. Não existe noite que não seja dia para mim. Minha filha, eu te amo demais. E nessa noite, eu não faço distinção entre luz e escuridão. Eu formei cada detalhe. Eu te fiz um embrião. Eu te fiz ali no ventre da sua mãe. Eu te vi muito antes de você nascer. Eu sei, e todos os dias que eu te dei, todos os dias que eu te dou para viver, já estavam escritos no meu livro há muito, muito tempo antes de você existir. Filha, eu escuto o seu louvor porque eu sei que tu tens temor. Sabe, às vezes eu sei que é difícil
entender os meus planos para você e os meus pensamentos para você. E eles são tantos. Se você pudesse contá-los, eles seriam como areia de uma praia. Mas entenda uma coisa, que todos os dias que você acordar, eu ainda estou com você. Eu sondo o seu coração, eu conheço o seu coração, eu provo e conheço os seus pensamentos. Eu vejo se existe algum caminho ruim em você. E mesmo assim, eu quero te ajudar. Eu peço para te ajudar a andar pelo caminho eterno. Me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me Filha, intimidar. nessa noite eu te transformo. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. É assim que lutamos, assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Oh, assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado.
brados de louvor, brados de glória no seu lugar. Diga assim: é assim que eu luto, é assim que eu lutarei as minhas batalhas. Amém, queridas? Você tem aprendido muito aqui nesse congresso? Está anotando tudo? Quantas bênçãos o Senhor tem te dado? Eu não sei você, mas eu vou sair daqui com essa imagem de hoje aqui na minha memória, no meu coração, de tudo que Deus fez. Porque ontem nós ouvimos aqui o testemunho da Gleice, né? A Beth do Louvor também compartilhou coisas preciosas conosco. Hoje nós ouvimos o testemunho, um pouco do testemunho da Elisa, um pouco da palavra da pastora Dani. E olha, uma coisa você pode ver: todas essas mulheres, todas essas moças, elas foram transformadas e têm sido transformadas de glória em glória. Elas têm sido, nós não estamos prontas, nós não alcançamos, mas nós estamos caminhando, nós estamos indo. Amém? Glória a Deus. Eu achei bacana, e a Elisa também comentou, sobre esse momento tão livre aqui que nós tivemos no louvor. Eu achei bonitinho, né? Na hora daquela música, Deus está conosco, todo mundo abaixadinho. Eu falei: Deus, o que vai acontecer? Eu não entendi muito bem. Mas eu achei muito gostoso esse momento aqui, porque ele quis dizer o seguinte: liberdade. Ele quis dizer que a gente saiu ali daquela fase tão fechada ali, né, de lagarta, e nós estamos livres para voar com o Senhor, para louvar o Senhor. Amém? Eu estou dizendo não de ministério, de dança ou de louvor. Eu estou falando no sentido de estar livre. De estar livre, sabe? De você estar diferente de como você chegou aqui ontem. Ontem talvez você estava tão travada, tão assim, mal conseguia bater palma, né? E de repente você sai do seu lugar e vem aqui para frente celebrar o Senhor. Amém? Isso é lindo demais. Isso quer dizer assim: eu estou bem, eu estou melhor. Não que quem não veio, né, como eu não fui, né? Pelo contrário, fiquei com medo. Ai, meu Deus, alguém vai me deixar cair aqui. Mas é isso, sabe? Que nós estamos nós estamos diferentes como nós chegamos aqui ontem. Amém? Glória a Deus. Você pode olhar para sua irmã e falar: você está diferente. Fala com ela: você está mais bonita. Está melhor. A essa hora, né? Depois de um dia inteiro, sem maquiagem, se o cabelo já foi... Mas nós estamos, porque é uma beleza que vem de dentro. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelas suas grandes obras. Aleluia. Irmãs, nós estamos recebendo aqui duas pessoas muito especiais, né? Que era um sonho tá trazendo, né, Elisa? E o Senhor realizou. Glória a Deus, num momento muito oportuno, porque tudo tem o tempo do Senhor, né? Que é a Pati Barreto e a Emily Barreto. Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas. Preciosas, de Deus, inteligentes, divertidas, dinâmicas. São pessoas que nos inspiram, né, a perseverar, a caminhar com Deus e a ver o reino de Deus de uma forma tão linda, tão preciosa. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Vem cá, Emily, trazer a palavra hoje. Glória a Deus. Gente, olha como que ela tá linda, a cor da conferência. Ah, gente, é muito estilo. É muito estilo. Sem combinar, né? Deus assim preparou tudo. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, te damos graças pela vida dessa irmã tão preciosa que o Senhor trouxe aqui. Obrigado por tudo, por toda a sua trajetória de transformação, de caminhada com o Senhor. Quantas coisas, quantas experiências. E hoje nós podemos desfrutar. Muito obrigada. Que o Senhor a abençoe e dê a ela grande graça hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, moças. Mais animada, boa noite. Quem está feliz aqui hoje? Animada. Quero todo mundo bem animado hoje aqui, porque eu creio que Deus vai fazer hoje aqui algo que você não esperava. Amém?
Engraçado que essa música que cantou aqui agora no teatro, é uma das que Deus mais tem falado comigo. Eu precisava comentar isso. Inclusive eu fiz uma live esses dias, porque eu ouvi essa música e Deus falou tanto comigo, essa do Gabriel Guedes, Assim que eu luto minhas guerras. E o interessante dela é que no final ela fala: parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Já parou para pensar nisso? Às vezes você está aqui hoje e está falando assim: eu estou cercada. Mas peraí, não. Parece que eu estou cercada, mas eu sou guardada por ti. Fala para a moça que está do seu lado: parece que você está cercada, mas você é guardada por Ele. Amém? Deus vai fazer grandes coisas aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Minha terrinha natal, BH. Tá um frio aqui, né, gente? Eu nunca vi frio assim em BH. Mas muito feliz de estar aqui com vocês. Estou aqui com a minha mãe. Essa linda avó, gente. Parece que é a avó. Quem fala que é a avó já, essa mulher? Muito feliz de estar aqui com vocês. Estou grávida de 7 meses do meu primeiro filho também, do João Batista, uma promessa de Deus na nossa vida. E logo também, a próxima vez que eu voltar aqui em BH, gente, já vou estar com ele nos braços. Então, é oficialmente a minha última vinda a BH, sem ele fora da barriga. Muito feliz também com isso que Deus tem feito na minha vida, do Moisés também, que está lá em casa agora. Mas já vai abrir na sua Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 1, falar para vocês que eu trouxe ali atrás o livro do Moisés, do meu marido, que inclusive tem participação minha, tá, gente? Tem da minha mãe, do meu pai, de bastante gente legal aqui. Não seja essa pessoa. Esse livro, Deus deu uma graça especial para o Moisés para falar sobre a vida, sobre as situações da vida, como lidar com as situações da vida, que tipo de pessoa baseado na ética cristã que nós devemos ser. Então tem vários capítulos aqui tratando de vários assuntos: inconstância, Maria vai com as outras. São esse tipo de pessoa que nós não devemos ser. E aí ele aborda então o tipo de pessoa que nós devemos ser baseado na Bíblia. Esse livro está ali atrás, a gente vende por um preço simbólico de R$20. Todo o valor dele é revertido em fralda, gente. Então vocês nos ajudem, porque é tudo revertido em fralda por João Batista. E tem a participação nossa também no livro. E vai te abençoar muito. Transformou a minha vida, apesar de ser do meu marido o livro, gente, transformou a minha vida o livro dele. Se vocês quiserem, ali no final você pode passar. Bom, Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 15. Êxodo, capítulo 1, verso 15. Quem achou diz amém. Amém. Vamos lá. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá. Ele disse o seguinte: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes mesmo de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Vocês estão num congresso tratando sobre algo muito lindo que é metamorfose. Algo que eu vivi, vivo e vou viver pro resto da vida. Acho que todo mundo vai viver pro resto da vida. Mas Deus já trabalhou muita coisa na minha vida, gente. Eu já sofri uma metamorfose muito grande. E hoje eu não poderia deixar de falar da maior transformação que eu vivi na minha vida, que foi na minha identidade. Na minha identidade. Por que eu falo isso?
porque eu sou uma moça também, faço 22 anos agora, sou novíssima, assim como vocês. E eu sei como é viver a adolescência na sociedade que a gente está vivendo. São vários ataques do diabo de todos os lados para que você, menina, perca a sua identidade e o seu chamado em Cristo. Por que eu falo também do seu chamado em Cristo? Porque quando você perde a sua identidade, você começa a perder o seu chamado totalmente. Não tem como você cumprir a coisa mais preciosa da sua vida, que é o seu chamado, sem você estar com a sua identidade curada e trabalhada em Deus. É muito difícil, gente. É muito difícil. Por isso que eu falo que para você viver o seu chamado, você precisa antes deixar Deus trabalhar a sua identidade. E como nós estamos aqui só em meninas, só em mulheres, a gente sabe que nós vivemos num tempo em que a identidade feminina bíblica tem sido muito deturpada e acabada, extinguida até de dentro da igreja. Infelizmente, nos últimos 60 anos, não vou dizer nem 100 anos, não tem nem isso tudo, mas nos últimos 60 anos, principalmente com essa onda do feminismo vindo muito forte, a identidade das meninas, assim, gente, tá acabada. As meninas de 15 anos hoje mandam mensagem para mim no Instagram, falando que tá brigada com os pais, com a família inteira, presa em pornografia, em depressão, com vontade de morrer, suicídio. Já não sabe mais quem é, já nem tem mais o chamado de Deus na vida, já perdeu tudo de vista. Não sabe mais o que quer para o futuro. Antes a gente tinha uma geração de mulheres que queriam casar, ter filhos, servir a Deus, trabalhar, fazer as coisas. Hoje em dia, você vê assim, tem se perdido tudo isso. Essa coisa linda, feminina que é. E por isso eu bato muito nessa tecla, principalmente sobre a questão do feminismo. Quem me acompanha sabe que eu detesto o feminismo, porque ele tem acabado com a identidade de muitas mulheres. Tudo que é contrário à Bíblia é o que o feminismo quer que você viva. Se você acha que não, eu vim aqui tirar a venda dos seus olhos, porque parece uma propaganda muito bonita por fora. É aquela, parece um pote assim, bem bonito, um pote de biscoito bem bonito, todo trabalhado por fora. Você fala, nossa, parece ter alguma coisa gostosa lá dentro, né? Quando você abre, tá tudo podre lá dentro. É uma propaganda muito bonita de direitos, de mulheres, vamos. Quando você vai ver por trás, o objetivo do feminismo não tem nada a ver com direito de mulheres. Não tem absolutamente nada a ver com você ser livre e empoderada. Na verdade, o feminismo tem acabado com a identidade das mulheres, inclusive dentro da igreja, porque tem entrado dentro da igreja o feminismo. Então nós precisamos resgatar qual que é a identidade feminina de uma moça, na sua idade, na minha idade, para que a gente consiga viver o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa família, na sua plenitude. Aqui nós vimos a história de duas mulheres, Sifrá e Puá. Duas parteiras, elas eram parteiras do povo de Israel que estavam no Egito. Elas ajudavam as mulheres a dar à luz. E aí o faraó, a maior figura de autoridade da época, vira para as duas e dá uma ordem. Fala, quando vocês forem ajudar as hebreias a dar à luz e for menino, matem o menino. Se for menina, vocês podem deixar viver, mas se for menino, matem. O que é que a Bíblia fala, o texto que a gente leu? Que as duas temeram a Deus e não obedeceram a ordem da maior figura de autoridade da época, que era o faraó. O faraó dominava, gente, não era só o Egito e os hebreus, não, era o mundo. Você pensa hoje, o presidente dos Estados Unidos, vamos colocar assim, vira para você te dar uma ordem e você não obedece porque você teme a Deus? Isso é uma pessoa que tem a identidade muito firmada em Deus. Tem muita certeza de quem ela é e de quem é o Deus dela. Essas duas mulheres não obedecem o faraó, deixam viver os meninos. E aí o último versículo que a gente lê fala que porque elas pouparam famílias, pouparam as crianças, Deus recompensou elas com família. Elas foram contra o que a maior figura de autoridade da época estava mandando elas fazerem. Hoje, a nossa geração tem se rendido a nada, não é nem figura de autoridade, é a nada.
A ideologia que um professor fala na escola, na faculdade, falou uma vez, você já se rende àquilo como se fosse uma verdade absoluta, o que o professor está falando. O que uma blogueira, um blogueiro lá posta, a gente já fala, meu Deus, é isso. Aí tudo que você aprendeu na sua infância, a sua vida inteira, você joga tudo fora porque a fulano está falando, é isso. Nós temos nos rendido, gente, a essas ideologias, a esses pensamentos que surgiram não tem nem 100 anos. Dando credibilidade para esse tipo de coisa, como se fosse a palavra de Deus. Estamos deixando a palavra de Deus de lado e seguindo essas novas ideias, essa modernidade. Você precisa entender que tudo que você precisa na sua vida, o manual da sua vida, está dentro desse livro chamado Bíblia. Tudo que você precisa, não precisa ficar seguindo o que é blogueiro. Vida de Instagram engana, gente. Parece muito perfeita a vida dessas blogueiras aí. Bobo é quem cai na conversa de que a vida é daquele jeito. Volte os seus olhos para a palavra de Deus, que ela sim tem o caminho certo para você. Olha só, eu quero começar falando 3 coisas que te impedem de viver a sua verdadeira identidade em Cristo. Se você puder anotar, é muito bom que você anote, nem que seja no celular. 3 coisas que te impedem de viver a sua verdadeira identidade em Cristo. Eu vou começar falando quais são as coisas e depois nós vamos ver o que fazer no lugar das 3 coisas. Então, 3 coisas que te impedem de viver a sua verdadeira identidade em Cristo. A primeira delas são os pensamentos de autodepreciação, aquela coisa. Nós temos um exemplo disso lá em Juízes capítulo 6. Se você puder abrir comigo, Juízes capítulo 6. Só para a gente entender melhor. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Olha só o que acontece com Gideão, gente. Isso aqui está na Bíblia. Você vai se identificar com isso aqui. Alguma vez você já passou por isso. Juízes 6, verso 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu, Senhor, que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Daqui para frente a gente sabe a história. Gideão faz meio que uma prova com Deus, depois ele vai lutar a favor dos israelitas. Mas olha para você ver, o anjo do Senhor aparece a Gideão. Gideão está lá, vem o próprio Senhor e fala: Gideão, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Sou eu, Senhor, que estou falando, eu que estou te enviando. O que é que Gideão vira e fala para o próprio Deus? Enche ele de desculpas, né? Ah, Senhor, mas eu sou da menor tribo. E a menor família da menor tribo. E da minha família eu sou o menor da minha família, que é da menor tribo. Quem sabe você já não falou isso para Deus? Deus, mas eu. Acho que todo mundo fala isso pelo menos uma vez na vida para Deus. Só que o problema aqui está que Gideão estava enchendo Deus de desculpas porque ele estava com um foco naquilo que ele poderia fazer. Deus estava falando: vai, eu vou estar com você. O que Gideão estava pensando? Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso. De fato, não. De fato, não.
Só que ele estava com um foco errado. Ele estava focando naquilo que ele conseguiria fazer. E nós vamos ajustar esse foco. A segunda coisa que te impede de viver a sua verdadeira identidade em Cristo é uma coisinha chamada comparação. E para isso tem um exemplo lamentável lá em 1 Samuel capítulo 1. Não precisa abrir, mas a gente vai lembrar. 1 Samuel capítulo 1, a gente tem um exemplo de Ana e Penina. O que acontece a história de Ana e Penina? Olha só isso. Ana era estéril e Penina tinha filhos. Elas eram casadas com o mesmo homem chamado Eucana. Como Ana era estéril, ela olhava para Penina e falava: meu Deus, eu só queria ter filhos. E Penina olhava para Ana e via que o marido delas, Eucana, amava mais a Ana, que era estéril. E o que é que Penina queria? Eu só queria o amor maior do meu marido. A Bíblia fala lá em 1 Samuel capítulo 1, elas viviam tão tristes, porque viviam se comparando, tão tristes que a Bíblia fala que Ana chorava diuturnamente e mal comia. Mal comia. Porque uma vivia olhando para o que a outra tinha. E não o que ela tinha, não estava satisfeita, não estava bom. No Salmo 73 também, esse aí você pode abrir comigo. Esse aqui você precisa ler, Salmo 73. Olha só isso. Olha o que a comparação é capaz de fazer, gente. Ana mal comia. Quem deixa de comer? Principalmente por causa de comparação, né? Ana deixava de comer. Lá no Salmo 73, a partir do verso 2, diz assim. Presta muita atenção nesse texto. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Olha só o motivo por que Asaf está falando que isso aconteceu. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres de todos os fardos e não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso que o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? E vai Deus saber do que eu estou aprontando? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles ou serei como eles, teria traído os teus filhos. E a chave está nessa última frase, olha só. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Olha como que Asaf começa. Asaf começa questionando a Deus por que parece que os ímpios, que não estão nem aí para Deus, e às vezes até blasfemam o nome de Deus, qualquer semelhança com o nosso tempo é mera coincidência. Por que parece que a vida desses ímpios está tão mais maravilhosa do que a dele que está ralando para manter o coração puro diante de Deus? A conclusão que Asaf chega é: quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil. Até que entrei no santuário de Deus e entendi o destino dos ímpios. Em outras palavras, o que eu entendo que Asaf está falando? Por mais que eu passe problemas a minha vida inteira, de manhã, de tarde e à noite, eu sei que o meu destino eterno é ao lado do Senhor. Esses ímpios estão vivendo a vida, parece tão maravilhosa a vida, mas qual vai ser o destino eterno deles? Muitas vezes, gente, eu sei, principalmente mulher,
A gente se pega comparando muito. Essa coisa de Instagram hoje trouxe pra gente assim, a ponto de menina ficar depressiva vendo o corpo de outra no Instagram, vendo a vida de outra no Instagram. E isso fazer mal de verdade, de verdade. Só que a gente precisa entender primeiro, que eu já falei, vida de Instagram não é a vida de verdade. E segunda coisa, qual que é o seu destino eterno e qual que é o destino eterno dessas pessoas que estão aí fora? A gente precisa correr atrás para ganhar eles para Jesus. Mas por que você vai se comparar às vezes com uma pessoa que está até blasfemando o nome de Jesus, o nome de Deus? Olha o destino eterno. Você vai passar a eternidade ao lado do Senhor, ao lado de Cristo. Para de se comparar, seja com a pessoa do seu lado aqui de dentro da igreja, assim como Ana e Penina que viviam juntas, ou seja com o pessoal de fora, vida de Instagram. Foque no que Deus tem para você. Para de olhar para os outros, porque o outro tem, porque o outro não tem, porque você tem, porque você não tem. Foca no que Deus tem, que isso já é suficiente. A terceira coisa que te impede de viver a sua verdadeira identidade em Cristo é o medo. É o medo. E aqui no medo, eu me lembro da história de uma mulher que ela teve tanto medo e ela foi tão covarde por causa do medo dela que ela não teve nem o nome dela registrado na Bíblia. Ficou como a mulher de Ló. Ficou lá, a mulher de Ló. Olha só o que acontece com a mulher de Ló. Deus fala que vai destruir a cidade, fala que vai mandar fogo, vai acabar com tudo, mas Deus poupa a vida dela e a família dela. Deus já tinha poupado a vida dela e da família dela. Falou, sai da cidade que eu vou destruir. Vai embora, vai embora. Deus deixa uma ordem. Qual foi a única ordem de Deus? Não olhar para trás. Qual foi a única ordem que ela desobedeceu? Não olhar para trás. Deus já tinha salvado ela, já tinha feito tudo, já tinha provado que Ele era Deus, que ia salvar ela, que estava tudo certo, a família estava salva. Lá no meio do caminho, ela sente saudades do passado e medo do futuro que estava na frente. O que ela faz? Ela olha para trás, vira estátua de sal. E eu nem tenho nem ideia do nome dela, porque nem o nome dela foi registrado, porque ela teve medo. Pensa, gente, se grandes homens e mulheres de Deus na história tivessem tido medo, a gente não saberia da história de nenhum deles, porque todos tiveram que enfrentar coisas terríveis. Pensa só naqueles cristãos do Coliseu de Roma, que eram dilacerados por leão, por ser cristão. Pensa ao longo da história, se esses grandes homens e mulheres de Deus tivessem medo, a história seria totalmente diferente. Se Martinho Lutero tivesse tido medo, se Esther tivesse tido medo, se Jesus tivesse sido parado pelo medo, se Davi tivesse tido medo. O problema do medo não é ele vir, porque ele vem, gente, porque o futuro do crente é muito incerto. Acho que o que o crente mais sofre é, meu Deus, e o meu futuro? Como é que vai ser? A gente não sabe. Mas o problema é o medo vir e ele te parar. Outra coisa é o medo vir e você encarar ele e peitar ele. Você precisa começar a peitar o medo. Senão ele vai te parar e você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Você vai ficar parada e estagnada no mesmo lugar para sempre. Tem pessoas que, não sei se você já reparou isso, mas tem pessoas que você olha, você fala assim, meu Deus, como essa pessoa podia estar voando. Podia estar voando, seja no reino de Deus, no ministério, seja numa profissão. Mas você vê que a pessoa tem medo, ela é meio assim, você fala, meu Deus, mas o fulano podia estar voando. Tem potencial para isso, mas não vai, parece que o negócio não vai. Aquela pessoa que tem medo, travada, tem medo de tentar. Começa a tentar as coisas. Para de ter medo de tentar. A gente tem histórias de empresários grandes que viveram na história, que assim, eles fizeram trocentas coisas antes do que eles ficaram conhecidos por fazer dar certo. A luz, a energia elétrica é uma delas. O cara tentou 10.000 vezes fazer a luz. Na 10.000 vezes a luz deu certo. Olha para você ver, eu já teria desistido na segunda vez. O
foi tentando. Uma hora deu certo. Quanto mais eu e você, gente, que temos o Espírito Santo de Deus que nos guia, que fala com a gente nitidamente, fala com você e te dá direções nitidamente. Então a terceira coisa que te impede de viver é o medo. Nós falamos da primeira então, que é pensamentos de autodepreciação. Falamos da segunda, que é a comparação. E a terceira, que é o medo. No lugar da autodepreciação que nós falamos, a primeira coisa, a frase-chave é: foque no poder de Deus e não na sua força. Quando você se pega estagnada por esses pensamentos de eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, é porque você está com o seu foco errado. Você está focando naquilo que a força do seu braço pode fazer. E realmente, pela força do seu braço, você não consegue. O chamado de Deus, gente, o ministério de Deus, ele é algo que envolve renúncias, envolve dificuldade. A gente, pela gente mesmo, não dá conta. Então, ajuste o seu foco e foque no poder de Deus que pode te capacitar. E não naquilo que você sozinha consegue fazer, porque aí não vai dar certo mesmo. Foque no poder de Deus e não na sua força. Nós falamos da comparação. No lugar da comparação, você precisa entender que enquanto você enxerga em você só coisas que faltam, eu podia ter o dom de cantar, eu podia ter o dom de falar, eu podia não sei o que lá. Enquanto você fica enxergando só o que falta, o que precisa, o que precisaria, Deus enxerga em você possibilidades. Por mais que você não enxergue essas possibilidades, você só veja as faltas, Deus enxerga possibilidades em você. Pensa, por exemplo, a história de Davi, gente. Deus vira para Samuel e fala o quê? Samuel, eu tenho um rei segundo o meu coração. Vai lá em Belém, você vai ungir ele rei. Samuel vai, chega lá, ele vê aquele monte de irmão de Davi. A Bíblia fala, eram todos bonitos, grandes, fortes. Tanto é que Samuel olha para um deles e fala, com certeza é esse aqui o rei, porque olha como ele é bonito, olha como ele é forte, como ele é grande. Deus reprova todos os irmãos de Davi. E aí Samuel no fim vira e fala, Deus, mas quem que é? Aí ele vira para Jessé e fala, você tem mais filhos? Porque não é nenhum desses aqui. Aí ele fala, eu tenho um filho que está lá no campo pastoreando ovelha. Chamam Davi. Quem vira rei de Israel? O maior rei de Israel? O pastorzinho de ovelhas lá, esquecido, que ninguém dava nada. E não os irmãos bonitão forte lá. Davi poderia muito bem olhar para ele e falar assim, meu Deus, eu sou um pastorzinho. Ai Deus, que medo, eu. Mas ele sabia que Deus estava enxergando algo nele que ele não via, que Deus poderia capacitar ele para viver, que foi ser rei de Israel. E para mim o maior rei de Israel, chamado homem segundo o coração de Deus, e entra na linhagem do Messias. Olha isso, que lindo. Já imaginou? Deus fazer isso na sua vida, você só enxerga o que falta, mas Ele vendo em você aquilo que você tem e que você nem sabe, que pode despertar de dentro de você, e você ser uma grande mulher de Deus. Nós falamos em terceiro lugar do medo. No lugar do medo, você precisa fixar os seus olhos naquele que já te tirou de Sodoma. Deus já tinha tirado a mulher de Ló de Sodoma. Deus já tinha feito o mais difícil por ela, que era ela ser salva da destruição lá na cidade. Mas ela é reprovada no meio do caminho, porque ela teve medo e olhou para trás com saudade do que passou e com medo de seguir para o futuro que estava na frente dela, que Deus mandou ela ficar com a cabeça para frente e ela olhou para trás. Às vezes você está aqui hoje e você está presa ao passado. E não só a memórias ruins do passado, mas tem gente que fica presa a memórias boas do passado. Ai, que saudade quando era assim. Ai, que saudade daquilo que aconteceu. E aí você não consegue andar para frente porque você fica preso ao passado. Seja uma memória ruim, traumática, ou uma memória boa. Só que tanto o passado bom e o passado ruim, gente,
precisam ficar para trás para que a coisa siga. Deus, Ele precisa que a gente deixe as coisas que passaram para viver as coisas novas. Não tem como você olhar para frente, para o futuro, o chamado de Deus para você está aqui, o futuro de Deus está aqui. Não tem como você ficar olhando para os dois, para frente e para trás. Você foca ou em um ou em outro. E tem muita gente virada com esse pescoço para trás. Tem muita gente virada para trás, olhando só para trás. E é por isso talvez que você não vai para frente no seu chamado, no seu ministério, na sua profissão, na sua família. Porque você ainda não deixou talvez Deus entrar num cômodo aí da sua casa que precisa ser limpado. Deixar algo do passado para trás para que você siga. É muito bonito, gente, a gente falar que é crente. Eu sou crente. Deus mudou a minha vida. Jesus transformou a minha vida. Mas às vezes lá no fundo, só você tem algo que só você sabe que ainda precisa ser curado e trabalhado por Deus. É igual a analogia de uma casa. Uma casa inteira limpa. Você entra dentro da casa, tudo organizado, tudo limpo. Aí você abre um cômodo, tá trancado aquele cômodo. Quando você vê, é um cômodo cheio de rato, bicho, mal cheiroso. Tá podre aquele cômodo. E uma hora ele vai alastrar para a casa inteira. Você precisa entrar nesse cômodo e limpar esse cômodo. Então pare de... Eu sei que a gente tem mania de fazer isso, mas para de às vezes assim, querer ignorar um problema que você tem. Querer ignorar algo. Vou ignorar aqui a minha pornografia. Eu vou ignorar aqui essa falta de perdão que eu tenho com meu pai, com alguém da minha família. Deixa eu ignorar isso aqui que vai dar tudo certo. Não adianta ignorar, porque uma hora a bomba explode. Você não precisa ignorar, mas você precisa deixar que Jesus limpe esse cômodo na sua vida, para que você siga em frente. E nós vamos fazer isso aqui no final. Nós falamos dessas 3 coisas, mas eu quero falar ainda de 2 mulheres que me chamam muita atenção na Bíblia. Para você entender algo, eu quero falar dessas 2 mulheres. No livro de Juízes, a gente tem a história de 2 mulheres totalmente diferentes e opostas. Uma chamada Débora, quem aqui conhece Débora? E outra, que eu quero ver quem conhece, chamada Jael. Tem umas que conhecem. A gente em Juízes tem a história de Débora e Jael. E para mim é muito interessante pensar na história dessas 2 mulheres, porque representa 2 grupos de mulheres diferentes. A gente sabe que Débora, ela era juíza de Israel naquele tempo. Israel não tinha rei, Israel era governado por juízes. Cada hora a gente sabe, Israel vivia naquele ciclo de pecado, peca, se arrepende, volta para Deus, peca de novo, se arrepende, volta para Deus e peca de novo. E Israel ficava nesse ciclo. Deus vai enviando os juízes para tentar tratar Israel, tentar ajeitar Israel. A história do Antigo Testamento, às vezes a gente até fala, né? Meu Deus, esse povo de Israel não cansa de pecar, parece eu e você. Não cansa de pecar, e Deus mandando juiz, mandando rei, e eles pecavam e voltavam para Deus, e Deus paciente. Até que nesse meio tempo entra a juíza Débora, a única juíza. Ela entra, e a Bíblia fala que ela era mulher de Lapidote, juíza e profetiza. Do outro lado, nós temos uma mulher chamada Jael, que era uma dona de casa, mãe. Qual que é a história que acontece? Débora ficava debaixo de uma tamareira, julgando o povo de Israel, ajudando o povo de Israel, legislando lá, fazendo as coisas. O povo vinha debaixo da tamareira de Débora para consultar ela. E ela era juíza. Ela tinha uma profissão. Ela ficava ali o dia inteiro debaixo da palmeira, ajudando o povo de Israel. Até que um dia, um homem vem, o general do exército, vem de Israel e fala: Débora, a gente vai ter que lutar, e senão o povo de Israel vai perecer, vai todo mundo morrer, a gente vai ter que lutar com o exército. Ele era general do exército de Israel.
E aí Débora vai e fala, Deus dá uma estratégia para Débora, para eles irem lutar num lugar que era como se fosse um pântano. E lá os carros do pessoal inimigo iam ficar atolados, eles iam ter que lutar homem com homem, e aí Israel venceria. Débora passa esse plano para ele, só que ele vira e fala, gente, pensa um general do exército falando para uma mulher, para Débora, falando assim, não, mas eu não vou para a guerra se você não for comigo, Débora. Pensa um general do exército falando isso. Tá bom, ele vira e fala, não, Débora, eu não vou se você não for com a gente para a guerra, eu não vou. Um homem macho daquele. O que Débora vira e fala, meu Deus do céu, eu vou ter que ir, né? Débora vai com eles, vai à guerra, chega lá, Israel vence a guerra. Débora foi, Israel vence a guerra. E é isso que acontece. Débora continua lá sendo juíza. Eles vencem a guerra. Só que escapa o homem principal, que era o general do exército inimigo. Depois você lê a história com mais detalhes que eu estou resumindo. O general do exército inimigo de Israel escapa. E aí o que acontece? Não é Débora e não é o general do exército de Israel que vai atrás dele. Sabe onde ele vai parar? Na tenda de uma dona de casa, de Jael. Ele vai parar na tenda de Jael, na casa de Jael. Jael era esposa, provavelmente mãe, que a Bíblia fala, ela vivia nas tendas cuidando do marido. E ela era muito boa em fazer tendas. Ela martelava aqueles 4 cantos da tenda o tempo inteiro. Ela fazia tendas. E a Bíblia também deixa muito claro que ela era uma boa cozinheira. Ela era muito boa. A Bíblia fala que ela recebe o general do exército inimigo, Sísera, com pratos bonitos, com umas coisas bonitas. E ela faz para ele um leite, faz um negócio lá todo bonito. E ela recebe ele sabendo que ele era o general do exército inimigo. Mas o que ela faz? Ela faz aquilo que era o que ela fazia. Débora fez o que ela fazia, que era ser juíza. Foi para a batalha com Israel, fez o que tinha que fazer. E Jael faz o que ela tinha que fazer. O que ela sabia fazer? Uma torta gostosa, um leite quente, uma mesa bonita. E ela recebe aquele inimigo como se ele estivesse num lugar aconchegante de paz ali. A ponto dele, a Bíblia fala, dele comer o que ela serviu para ele e ele dormir, ele pegar no sono. Só que ela sabia quem ele era. E aí a Bíblia fala que naquele dia, inclusive Débora, esqueci de falar isso, Débora fala isso pro general que pediu para ela ir com ele. Ela fala assim, ó, já que você está se acovardando desse jeito, Deus vai entregar o general do exército inimigo nas mãos de uma mulher. Ele vai parar na tenda de Jael. Ela não era juíza, ela não era assim, ela era uma dona de casa, uma mãe. Mas o que acontece? Quando ele dorme, bem alimentado, com a barriga assim igual a minha, ele dorme, e aí Jael vai, pega o que ela sabia fazer, ela pega um prego, pega um martelo e dá na testa dele, e ele morre. Deus entregou o general do exército inimigo nas mãos de alguém improvável. Mas o que acontece, gente? Olha só isso. Deus entregou o general do exército inimigo nas mãos de uma pessoa improvável. Era uma pessoa improvável, mas que estava fazendo o que era para ela fazer. Era para ela ser dona de casa. Ela estava fazendo o que era para ela fazer. Débora foi bem sucedida também, sabe por quê? Porque ela estava fazendo o que ela tinha que fazer. Então o negócio às vezes é você entender o que você tem que fazer e parar de fugir disso. Pensa só, Jael, Deus cumpre a palavra que Débora fala pro general lá, a mocinha que pediu para ela ir junto. Entregou o general nas mãos de uma mulher, de uma dona de casa. Uma não ficava chorando porque a outra era totalmente diferente dela. Jael não pensa lá na hora que Sísera chega lá, ela fala, meu Deus, o general do exército inimigo, como eu queria ser Débora agora para ser uma juíza e conseguir acabar com esse cara. Ela não faz isso. O que ela faz? O que ela sabia fazer. O que ela sabia fazer? Cozinhar bem, receber bem pessoas. Ela colocava uma mesa bonita. E ela sabia martelar a tenda. Ela mata ele, martelando a testa dele. Débora se destaca
Por quê? Porque ela estava fazendo o que ela tinha que fazer. Ela se destacou porque ela tinha que ser juíza, era o chamado dela. Ela não era uma dona de casa como Jael, mas ela é juíza, ficava o dia inteiro sentada debaixo da palmeira. Ela era profetisa, ela julgava o povo de Israel. Ela vai para a batalha, ajuda eles a vencer. Deus dá a estratégia de guerra para ela. Israel vence por causa da estratégia que Deus deu a ela. E ela se destacou nisso porque era o que ela tinha que fazer. Eu sei que nós vivemos um tempo em que, assim, eu sou mulher. O que vai ser meu futuro? O que eu vou fazer? É para eu fazer faculdade? É para eu ser dona de casa? É para não sei o que lá? Eu não estou aqui para falar que você tem que ser dona de casa, que você tem que ser uma advogada, uma médica, sei lá. Isso é algo que Deus tem individual para cada um. Mas eu digo para você, o que eu posso falar para você é: Débora e Jael viveram o que Deus tinha para cada uma delas. Elas não abriram mão da identidade delas. Cada uma sabia o que uma tinha que fazer. Débora sabia o que ela tinha que fazer e Jael sabia o que ela tinha que fazer. Por quê? Porque elas sabiam a identidade delas. E na hora de maior assim loucura da vida de Jael, ela não quis ser uma Débora e Débora não quis ser uma Jael, porque elas sabiam quem elas eram. E esse é o ponto chave de tudo, gente. Quando você fala de identidade, você precisa entender muito bem quem você é e focar naquilo. Simplesmente focar naquilo. Deus me deu esse chamado. Então é esse chamado aqui que eu vou persistir. Essa aqui é a minha identidade, então é isso aqui, acabou. Para de tirar os olhos de tudo. Foca naquilo que Deus já te deu e seja uma Débora, uma Jael, seja o que for que você tem que ser. Eu quero encerrar contando 2 histórias de 2 pessoas que eu conheci há quase 3 anos atrás lá na Jordânia. E aí a gente vai orar, vai encerrar. Há 3 anos atrás, 2019, eu fui para a Jordânia conhecer um campo missionário, uma igreja lá, igreja perseguida. A Jordânia é um país muçulmano, é um país ao lado de Israel. Então eu fui para Israel, voltava para a Jordânia e conheci lá essa igreja na Jordânia, de uns pastores que a gente já conhecia. Chegando lá, eu conheci 2 pessoas, uma delas uma mulher chamada Fátima. Essa mulher, eu comecei a reparar nela. Eu tenho um temperamento bem analítico, então eu tô reparando. E aí eu comecei a reparar nessa mulher, que ela chegava todo dia. Lá eles tinham uma casa para receber as mulheres que eram muçulmanas e se converteram a Jesus. Ela chegava todo dia lá nessa casa, que eles faziam um devocional bem cedo antes de ir trabalhar. E ela chegava toda com aquela burca, tampando até os olhos, o nariz assim. Chegava lá dentro, ela tirava a burca. E ela ficava meio assustada. Ela chegava lá dentro assustada, que eu não sei o que eu via, aquela mulher estava assustada e ela tirava a burca. Aí eu falei, tem coisa aí. Essa mulher chega aqui, ela é a única que chega de burca. Ela chega aqui dentro, ela tira a burca e tem coisa aí. Nisso eu fui e perguntei para Débora, a pastora lá. Falei, Débora, essa mulher, ela chega assim, por que ela vem de burca? Por mais que seja um país muçulmano, né, as cristãs não precisam usar burca e tal. Aí ela me contou a história dela. Ela falou, Mimi, o nome dessa mulher é Fátima. Ela tinha uns 65 anos de idade. E o que aconteceu com ela é o seguinte. Ela era muçulmana. Ela é casada ainda com um muçulmano. Ele é radical. E ela tem 5 filhos muçulmanos também, radicais. Porque radical é quem segue o Alcorão, né, gente? É igual falar que, eu sou crente, mas eu não sigo a Bíblia. Não, você não é crente, então. É muçulmano que segue o Alcorão. E aí diz que esses 5 filhos dela, homens, e o marido dela, um dia, começaram a desconfiar que ela estava indo numa igreja. Sentaram com ela dentro de casa um dia, falaram para ela assim, olha, a gente está desconfiado que você está indo numa igreja. E se a gente desconfiar mais uma vez, ou se ver você indo numa igreja, nós mesmos vamos te matar. Os 5 filhos e o marido. Você pensa, seus filhos
virando para você, falando isso, seu marido. O que ela fez? Continuou indo na igreja. Desfecho disso tudo, há uns 2, 3 meses atrás, eu mandei uma mensagem para Débora. Minha curiosidade não aguentou. Falei, Débora, e aquela mulher, aquela Fátima? O marido e os filhos estavam desconfiados que ela estava indo na igreja. O que deu? Essa mulher morreu, está viva, misericórdia. A Débora me manda um áudio. O primeiro áudio ela fala assim: ah, Mimi, então a Fátima teve que fugir. Ela fugiu. Aí cortou o áudio e veio um segundo áudio. E ela fugiu com 5 filhos. Eu falei, ela fugiu com 5 filhos? Aí ela falou, ela ganhou 5 filhos que iam matar ela para Jesus. Agora pensa, se uma pessoa dessa, uma mulher dessa, não tem uma identidade em Deus tão firmada, gente, a esse ponto de abrir mão até da própria vida por causa de Jesus. Só que o resultado dela qual que foi? Ganhou 5 filhos, teve que fugir do marido, mas ganhou 5 filhos. E aí ela me falou que a igreja estava tentando ajudar ela, sustentar ela. Fizeram uma vaquinha para comprar um celular para ela, que nem isso ela tinha, não tinha como ter contato com ela. Conseguiram comprar um celularzinho para ela. E ela está lá sendo sustentada pela igreja com 5 filhos. E eu conheci uma segunda pessoa, um homem. E com ele eu encerro a noite, porque aí já não tem mais nenhum o que falar. Eu conheci um homem chamado José. Esse cara, um dia eu estava lá e sentada assim, num culto que eles fazem devocional. E aí ele contou a história dele, porque tinha eu e outros missionários lá do mundo para conhecer o trabalho. E ele foi contar a história dele. Esse cara, ele vira, começa a contar a história dele e ele fala o seguinte: meu nome é José. Eu, há uns 5 anos atrás, eu acho que vocês se lembram dessa época, há uns 5 anos atrás o Estado Islâmico estava bem alto lá no Oriente Médio. A gente ligava a TV, era só Estado Islâmico, tiroteio, bomba. E aí nesse meio tempo ele contando que ele foi sequestrado pelo Estado Islâmico, ele e a esposa dele. Pegaram os dois e levaram para o meio do mato. E pediram só uma coisa dos dois. O pessoal do Estado Islâmico só pedia que eles passassem o endereço lá da igreja, que era essa igreja onde eu fui conhecer, que eu estava lá. Pediam, só passa o endereço da igreja e tá tudo certo. Passa o endereço da igreja, né, como se fosse algo super tranquilo, eles chegaram lá, metralhar todo mundo. E eles, não vamos passar. A propósito, só uma observação, essa igreja que eu fui, que era essa que eles queriam o endereço, é de uma portinha desse tamanho. Eu hoje lá não passo com tanta facilidade. É desse tamanho. É como se fosse uma caverninha assim, toda com marca de tiro na porta, toda furada. num esconderijo assim. Um negócio muito louco. E aí eles pedindo o endereço dessa igreja, passa o endereço da igreja, eles não passavam. Começaram a torturar os dois, o José e a esposa dele. Ele contando que eles arrancaram todas as unhas das mãos, as unhas dos pés dos dois, e eles não passaram. Nisso eles pegaram os dois e deixaram por horas com esses panos de saco, com rato e barata dentro, prendiam na cabeça e deixavam por horas inseto na cabeça presa deles. Tirando outras coisas que as torturas não tem nem como falar. E eles não passavam o endereço. Continuaram torturando, não passaram. Até que depois de dias, os homens do Estado Islâmico viraram para os dois, falaram assim: se vocês não passarem o endereço da igreja, já está cansativo o negócio, a gente vai estuprar um na frente do outro durante 24 horas por vários homens do Estado Islâmico. Ia estuprar a esposa do José na frente dele e ele na frente dela, com vários homens, por 24 horas. Quando falou isso, o José contando, o coração dele não se aguentou. A esposa dele ia ser estuprada.
E aí ele falou, não, tudo bem, vou passar o endereço, deixa minha esposa livre, deixa eu livre. E aí quando ele falou assim, que ele ia passar o endereço, a esposa dele um pouco mais atrás ouviu. E ela dá um berro lá de trás. E ela grita e fala assim, José, se você trair a noiva de Cristo, você está me traindo. Não passe esse endereço. O resultado, os dois foram estuprados. Um na frente do outro, durante 24 horas, por vários homens do Estado Islâmico. Por causa de uma mulher, olha só. Ela falou, não, eu não vou abrir mão. Eu sou crente, então eu sou crente. Eu não sou crente Nutella, esses crentes que abrem mão, tem vergonha de andar com a Bíblia na mão num país livre desse como o Brasil, por exemplo. Pensa eu e você lá no Oriente Médio numa situação dessa. Gente, que vergonha, eu mesmo, que vergonha que eu seria numa situação dessa. A gente está acostumado aqui no Brasil a ser tudo muito fácil, levar o evangelho fácil. É esse evangelho fácil que está sendo pregado. Peca, pode pecar, é tranquilo. É fácil, porque a graça está ali o tempo inteiro, o tempo inteiro. Continua a pecar. Lá esse povo não está brincando de ser crente. Eles não estão brincando de ter uma identidade em Cristo. Olha a história dessas duas mulheres. Viveram esse tipo de coisa. Um negócio tão simples, passar o endereço da igreja. Pensa, se você passar o endereço aqui da igreja, claro que eu passo, eu vou ser estuprada. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero orar nesse momento. Só que eu, se puder apagar as luzes aqui, inclusive. Só que eu quero orar, e presta muita atenção nisso. Não é por qualquer tipo de pessoa que eu quero orar. E essa é a parte mais importante da mensagem. Eu quero orar por pessoas, por meninas. Que isso, eu não estou falando isso clichê, mas isso tem que ser algo real dentro de você. Mas que você está cansada de viver uma identidade de cristã fraca. Mas tem que ser, se você está de verdade. Se você fala assim, vou lá na frente só, tá bom. Não, mas você tem que ter o seu coração assim, tocado, para você falar assim, não, eu quero sair daqui diferente. É com esse tipo de menina que eu estou falando, de mulher que eu estou falando. Você que fala assim, eu estou cansada de viver um cristianismo meia boca, uma identidade em Deus mais ou menos, mas eu quero orar por você. Em primeiro lugar, para você ser curada de tudo aquilo que às vezes trava você de viver a sua identidade em Cristo hoje, o seu chamado em Deus hoje. Às vezes uma coisa do passado que você não consegue deixar para trás. Ou você simplesmente está inserida aí nessa cultura nossa e você está fraca. Às vezes você já esteve mais próxima de Deus, mas você fala para mim de coração, eu quero sair daquela porta diferente. E é você que eu quero que venha aqui na frente agora. Só quem está muito cansada, não é pouco cansada, é muito cansada. E venha sinceramente que eu vou esperar todo mundo que quer vir. Tem uma geração de mulheres ali fora, de meninas ali fora, muito perdidas, gente. E a única esperança delas é eu e você, que carrega uma coisa muito preciosa chamada Jesus. Não tem outra esperança a não ser aquilo que eu e você já conhecemos, que é Jesus. Muitas delas estão lá fora, vivendo às vezes os mesmos conflitos que você, depressão, ansiedade, falta de propósito, só que elas não têm o que a gente tem, que é essa esperança em Deus, conhecer a Jesus. E você é a esperança para isso. Você é chamada para isso, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família.
É você que é chamada para isso. Por isso que eu falo que para vir aqui na frente é porque quem quer uma mudança muito grande. E eu creio que você vai sair dessa porta para fora hoje totalmente diferente. E com uma unção nova sobre a sua vida. Antes da gente orar, deixa só eu falar isso. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Vai chegar uma hora, nós estamos num país livre, gente. Mas vai chegar uma hora que eu acredito que o Brasil, a gente vai sofrer também por causa do evangelho. E na verdade já acontece muito, eu vejo, eu recebo isso. Dentro das faculdades, o pessoal é discriminado por ser crente. Aqui no Brasil. Então, chegou um momento, eu acredito na história do mundo, eu acredito fielmente nisso. Chegou um momento na história do mundo, em que agora, quem é crente mesmo, mostra que é crente mesmo. E quem não é, vai embora mesmo. Está chegando um momento muito decisivo na história da humanidade. Na história do Brasil, pensa a história do Brasil, o ano que a gente está vivendo. Que ano decisivo, que coisa decisiva. Então é agora. Ou é agora ou é nunca. Não dá para ficar mais brincando com o evangelho, não, gente. Ficar brincando de pecado de estimação, ficar preso no pecado para sempre. Jesus tem poder para te libertar, você não precisa ficar preso a pecado. Nós vamos orar aqui e você vai deixar tudo que te impediu de viver o seu chamado em Deus, a sua identidade em Deus aqui agora, amém? Feche os seus olhos, quem está aí, estenda as mãos aqui na frente. Pai, nesse momento nós como igreja oramos por essas meninas, as moças que estão aqui na frente. Mas a gente não ora simplesmente para que o Senhor abençoe a vida delas, dê saúde. Isso é muito pouco para o que nós pedimos aqui agora. Nós pedimos aqui agora que o Senhor venha dar um novo coração e uma nova identidade a essas meninas. O que elas viveram no passado de abuso, de palavras que foram lançadas sobre elas, de que elas não dariam certo, de que Deus não amava elas, que os pais não amavam elas, que elas estavam sozinhas. Tudo fica aqui agora no altar do Senhor. Todos os abusos que foram sofridos, seja físico, seja psicológico, fica tudo aqui agora no altar do Senhor. Toda decepção que às vezes elas sofreram com o pai, com a mamãe, com o familiar, com o pastor, seja com quem for, fica tudo aqui agora aos pés da cruz do Senhor. Todas as memórias que elas têm de algo que talvez trava elas para viver o chamado de Deus, fica aqui agora no altar do Senhor. Uma falta de perdão que às vezes ela precisa liberar. É nesse momento que Jesus toca o seu coração e você libera esse perdão para essa pessoa que precisa, para você conseguir seguir em frente. Tudo aquilo que te parava hoje, tudo que Satanás colocou na sua cabeça, fica aqui agora aos pés da cruz do Senhor. E nesse momento nós pedimos a Deus que encha vocês no lugar de tudo isso com uma nova injeção de fé, uma nova injeção de ousadia. Algo que você mesma vai olhar para você e vai falar: meu Deus, mas sou eu que estou fazendo isso aqui? E é porque a partir de hoje você simplesmente vai abrir a sua boca e o Espírito Santo vai começar a falar através da sua vida. O Espírito Santo manda eu te falar: não tenha medo do que você vai falar, só abre a boca. Abre a boca que eu vou começar a falar através de você. Não tenha medo, mas abre a boca. Seja na faculdade, seja na escola, na sua casa. Inclusive, algumas meninas aqui que têm os familiares que você gostaria muito que eles estivessem aos pés de Jesus e não estão. E você fica falando para Deus assim: Deus, mas quem que o Senhor vai mandar para poder ganhar o meu pai, minha mãe, meu familiar? Deus está te mandando eu falar que é você. Não é outra pessoa, não tem outra pessoa, mas é você que vai ganhar essa pessoa que você tanto quer para Jesus. E ela vai estar aqui um dia ajoelhada aos pés do Senhor. Porque você, a partir de hoje, recebe uma nova unção de ousadia sobre a sua vida. Um novo coração, uma nova mente em Cristo, uma mente renovada em Cristo. E hoje, no lugar, a sua identidade é de filha, é de uma mulher de Deus. É de uma mulher que a partir de hoje vai olhar para o medo, vai olhar para Satanás e rir da cara dele. Porque você vai seguir naquilo que Deus tem para você. Deus manda eu falar para algumas meninas que estão aqui. Você que tinha sonhos tão grandes e hoje você nem sonha mais
de ter uma família, de ter filhos, de ter uma profissão. Tudo isso foi indo embora e hoje você nem se reconhece mais. Mas Deus manda eu te falar, volta a sonhar. Volta a sonhar, volta a colocar esperança em mim. Volta a imaginar como vai ser as coisas. Porque eu sou o Senhor que guia o seu futuro. Jeremias 1:5. Antes de você nascer, antes de você sair da barriga, Deus já tinha escrito toda uma história para você. Antes de você nascer, Ele já tinha te separado e te designado a profeta das nações. O Senhor te viu quando você era uma substância informe na barriga da sua mãe. Você não era nem grande, um nenenzinho nem grande ainda. E Deus já olhava para você com tanto amor e já tinha um plano na sua vida, um chamado para a sua vida. Pare de acreditar nas mentiras que o diabo colocou na sua cabeça. Essas mentiras ficam aqui agora aos pés da cruz de Cristo. Ficam aqui agora nesse altar. E no lugar uma nova identidade surge. Um novo coração, uma nova mente, uma nova fé, uma nova ousadia. Eu declaro sobre a vida de vocês, a partir de hoje ainda, não é amanhã, é hoje à noite ainda. Você vai chegar na sua casa e você já vai ser uma mulher diferente, porque você já vai ver o Espírito Santo começar a trabalhar e começar a te usar dentro da sua casa, onde você estiver. Apenas creia, para de incredulidade do que Deus pode fazer na sua vida. Para de incredulidade, porque a partir de hoje, se você crer, Deus vai te despertar de madrugada para te dar pregação, para te dar música, para te dar ideias de evangelismo, ideias de ganhar outras meninas para Jesus. Mas apenas creia. Comece a acreditar. E você vai se surpreender com o que Deus pode fazer a partir de hoje na sua vida. Comece a abrir a sua boca. Comece a escrever. Quando Deus começar a falar com você, comece a escrever. Porque Deus vai te usar através daquilo que Ele der para você. Um novo coração, uma nova mente, uma nova identidade em Cristo. Tudo aquilo que passou fica para trás. Tudo que passou fica aqui agora no altar. E no lugar, uma nova mulher, uma nova menina. Fala o seu nome aí agora. Fala o seu nome. Agora fala assim: eu, fulana de tal, sou uma nova mulher em Cristo. Eu sou curada na minha identidade. E a partir de hoje, eu tenho o coração de Cristo. Eu tenho uma nova identidade em Cristo. E a partir de hoje, eu vou viver algo totalmente novo. É isso que nós declaramos sobre a vida de vocês. Saiam e façam a diferença em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Espera um pouquinho, só de calma. Amém. Pode voltar para o seu lugar. A gente quer agradecer a Emily. Obrigada. Desde o primeiro contato, eu conversei com a equipe, falei assim: estou impressionada com a humildade, com como são acessíveis em falar, em resolver. E isso pra a gente é muito bom. Muito obrigada mesmo. Você é especial. As portas estão sempre abertas. Agora com o João Batista. Pode vir com ele, a gente tem um berçário, né, pastora Lu? Então não tem problema. E a gente queria te honrar com uma lembrancinha. Deus abençoe, muito obrigada. Amém? Vocês estão transformadas? Estão prontas para voar? Glória a Deus. Queridas, está acabando. Vou falar de novo. Está acabando. Mas ano que vem tem mais. E olha só, ano que vem você vai vir, vai trazer pelo menos uma amiga com você. Combinado? Gente,
Eu comentei, né, com a pastora Lu falou, e eu falei assim, como que é lindo ver o agir de Deus. Por que na sexta-feira ninguém estava pulando aqui na frente na hora do louvor? Porque estava todo mundo ainda dentro de um casulo. E hoje, na hora que vocês estavam aqui ministrando, eu falei assim, a borboleta voou. Estavam voando aqui. Como é lindo ver o agir de Deus. Como a Emily disse, hoje vocês estão transformadas. Hoje eu saio daqui transformada. E queridas, eu queria chamar aqui em cima quem ajudou a gente a organizar esse evento. Eu quero chamar primeiro a Dani, nossa líder de adolescentes. Queridas, a Dani é a líder de adolescentes aqui da igreja. É minha amiga. Nós somos comadres. Eu sou madrinha da Laurinha e ela é madrinha da Clarinha. Então é muito lindo a gente viver esse tempo juntas, né, amiga? Aqui tem uma amizade e o que a gente faz foi gerado primeiro na amizade. Obrigada por tudo, viu? A Dani segurou muita coisa, porque quando eu estava lembrando, né, a nossa primeira reunião com a equipe, eu estava de 32 semanas de gestação. E aí veio a Clarinha, veio todo o processo e a Dani estava aqui do lado, ajudando, estava firme. Então, é tão bom quando a gente tem pessoas para segurar na nossa mão e fazer a obra ficar mais leve. Obrigada, viu, amiga? Só que também a gente não fez sozinha. Tem uma equipe e eu queria chamar essa equipe para estar aqui. Vem aqui todo mundo. Tamara, a Lu, quem tá lá no camarim escondidinha, Poli, as meninas. Vem, gente, quero todo mundo aqui em cima. Todo mundo. Amém, gente? Que equipe grande, que equipe bonita. Meninas, essas daqui merecem todos os aplausos. É para Jesus, mas foi com o apoio delas. Nós temos encontrado há muitos meses reunião online, reunião presencial, jejum, oração, lutas. Tatá hoje, antes de vir pra cá, bateu o carro, né, Tatá? Foi uma luta, né, Álvaro? A Tamara passou uns apertinhos hoje também. A Lu, né, Lu? Gente, essa equipe hoje passou algumas coisas. Mas nós sabemos que é porque o inimigo estava furioso. Porque você está saindo daqui voando. Né? E meninas, muito obrigada. Sem vocês isso não teria acontecido. Sem a oração, sem o empenho, sem a dedicação, nada disso teria acontecido. Obrigada, Júlia, pelas ideias da blusa. Gente, essa blusa linda, né, pastora Lu? Desde o início a gente falou que a gente queria uma borboleta, né, Júlia? E a Júlia ajudou. Todo mundo contribuiu com tudo. Gente, muito, muito, muito obrigada. O obrigada seria pouco para agradecer vocês. Tá bom? Não vão embora, que no final a gente ainda vai juntar tudo. Mas obrigada. E eu queria chamar a pastora Lu para vir aqui orar por essa equipe maravilhosa. Que gracinha, lindezas. Tão lindas, né, gente? Não é verdade? A gente tem muito orgulho de vocês, né? Turminha aqui que já está caminhando com a gente há tanto tempo. E louvamos a Deus por essa conferência. É a primeira e ela foi perfeita, preciosa, não foi, gente? Linda demais. E é só o começo daquilo que Deus tem. Vamos voar muito em nome de Jesus. Amém? Vamos estender as mãos para cá. Agradeça, abençoe.
Você recebeu tanto, eu também. E só o Senhor, como a Elisa falou, obrigada, mas não dá para pagar. É só o Senhor. E eu quero te falar que Deus, Ele retribui, Ele recompensa, Ele honra. Então, creia que você vai receber o pagamento do dono dessa obra. Amém? Porque Ele é fiel. Pai, eu te louvo pela vida dessa equipe tão maravilhosa. Obrigada, meu Deus, pela vida de cada uma dessas irmãs. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesses dias. Nós queremos te dar graças e pedir ao Senhor que elas se sintam hoje realizadas, que elas se sintam felizes, descansadas, que nenhum contra-ataque venha abalar o coração delas, que nenhum contra-ataque venha roubar a paz, venha roubar a transformação que o Senhor operou aqui na vida delas, como elas cresceram nesse tempo, com conflitos, com desafios, com batalhas, como elas cresceram em tantas áreas em unidade, que isso possa perseverar, que isso possa, Senhor, se tornar frutos na obra, no ministério delas. Em nome de Jesus, abençoe, que elas recebam frutos, Senhor, de todo o trabalho investido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não vão embora, hein, gente? Tem muito serviço ainda, hein? Outra coisa, meninas. Quem já comprou o livro aqui? Não. Nós não vamos deixar elas irem embora levando o livro. Vamos fazer isso combinado? Abençoe alguém, presenteie. Lá atrás o pessoal tá passando Pix. Então, invista em alguém, invista em você. Amém? Combinado? Tá tudo certinho aí? Eu estou sem óculos, Carol, tá certinho? Então olha só aqui pro telão uma coisinha que a gente preparou para vocês. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Acabou. Fala com quem está do seu lado. Ano que vem tem mais. Com certeza, amém? Fica de pé no seu lugar. Eu queria que antes de ir embora, que você compartilhasse com quem está do seu lado um pouquinho do dia de hoje. Você vai falar o que mais te tocou no dia de hoje. Você vai compartilhar as bênçãos que você viveu no dia de hoje. Qual foi a palavra que te marcou? O que é que te transformou nesses dias? Agora, você vai virar para quem está do seu lado e vai falar assim: irmã, hoje você vai pagar meu lanche.
Queridas, esperamos por vocês em nossos cultos amanhã. Eu tô sem óculos, não tô vendo ninguém. Amanhã, queridas, não saia do seu lugar ainda, espera só um pouquinho. Olha só, amanhã a gente tem culto aqui bem cedinho. Então eu queria pedir para você recolher o lixinho que estiver perto de você, garrafinha de água. Não deixe aí, tá bom? E esperamos vocês amanhã em nossos cultos. Todo sábado, 4 horas da tarde, temos cultos de adolescentes. Todo primeiro e terceiro sábado, culto de jovens. 6 horas. Gente, todo sábado, 6 horas, culto de adultos. Todo primeiro e terceiro sábado do mês, às 20 horas, nosso culto de jovens. Amém? Esperamos vocês em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Vai em paz.